Bom dia. Então, ontem eu não falei quase nada da minha família, sendo uma conferência para falar sobre família cristã. Acho que devo falar um pouquinho sobre a família que Deus nos abençoou, né? Nós, quando começamos então nossa família, Deus nos deu nossa primeira filha, que hoje está trabalhando no Rio de Janeiro. Ela casou com um pastor, com o Acriano, e eles estão então lá na Ilha do Governador. E é interessante, gente, porque nossa família nós somos 5, eu, a esposa, 3 filhos. Para começar, os 5 são dos 5 estados diferentes. Minha esposa é gaúcha, eu sou paranaense, a Larissa, a filha primeira, é de Cubatão, São Paulo, então paulista. O Jeter é mineiro de verdade, né? Aquele mineiro que mineiro não morre do coração, mineiro mata os outros do coração, né? Porque ele é assim: filho, vamos, tá na hora, vamos. Aí ele fala assim: pai, pra que pressa, pai? Então o mineiro não morre do coração, não, mas ele mata os outros do coração, né? Que é bem tranquilo. O Jeter é desse jeito, né? Nosso filho do meio. E o Ever, que esteve ontem, esse é natural lá do Distrito Federal, nasceu lá em Taguatinga, lá na Ceilândia de Taguatinga, né? Então nossa família original são 5, um de cada estado. Aí a primeira filha, né, a Larissa, a primeira, casou com o Acriano, 6 estados, né? Daí o Jeter, que é mineiro, casou com uma de Brasília, mas que tem sangue lá do Pará, né? Aí o Eber foi um pouquinho mais longe, né? Casou com uma de Manaus, né? É uma Manauara Liga, né? Então, aí já foi mais um estado, né? Daí a Larissa, então, foi para o Rio de Janeiro. Ela tem 3 filhos, né? Um nasceu aqui, em Curitiba, e os outros 2 nasceram no Rio de Janeiro. Aí mais um estado, Rio de Janeiro, né? E as outras 2 netas nasceram aqui mesmo em Curitiba. Então você vê uma mistura muito grande. Quando nós reunimos, somos em 13, né? Pensando nos netos e tudo, né? É uma coisa maravilhosa, né? É gostoso a culinária brasileira, né? Ver cada gosto diferente, né? E é muito bom, assim, o que Deus fez conosco, nos dando essa família. E o que deixa a gente tão feliz, e aqui entra o nosso assunto, né? É que, graças a Deus, todos eles estão firmes servindo ao Senhor. Amém. Irmãos, até uma palavra para vocês. Eu tenho encontrado algumas pessoas que, quando falam sobre os filhos, né, falam: meu filho, a minha filha, o meu neto, a minha neta, não estão mais servindo ao Senhor. E eu vejo que muitas vezes pessoas pensam assim: olha, onde foi que eu falhei? Vou dizer uma coisa para vocês: muitas vezes a gente tem que lembrar que cada pessoa tem uma responsabilidade pessoal diante de Deus. Você ensina, você mostra o caminho, mas a responsabilidade é da pessoa. Eu conheço pastores, servos de Deus, consagrados a Deus, que deram a sua vida para o Senhor, e alguns até já faleceram, estão com o Senhor, e que ensinaram seus filhos os caminhos do Senhor, mas os filhos não servem ao Senhor. O que marcou muito foi a vida do missionário. Não sei se alguns aqui conhecem o missionário Jacó Schouf. Ele iniciou trabalhos lá no Pará, mas em Brasília também. Ele que fundou a igreja que eu pastoreei lá em Brasília. O pastor Jacó, ele criou os filhos deles no caminho do Senhor. Um filho não quis servir ao Senhor. Pelo contrário, quando chegou numa idade, acho que uns 18 anos, se rebelou e saiu de casa e foi embora. E disse: não quero que vocês saibam onde eu estou, não vou dar endereço. E ele, na verdade, ele sumiu da família. E ninguém mais encontrou. Ele não queria ser encontrado, não queria papo com ninguém da família. Anos se passaram, muitos anos. Quando o pastor Jacó e Dona Isabel souberam do filho, ele tinha falecido fazia 3 anos.
E quem descobriu foi o irmão dele, que hoje é o pastor, que esteve pregando no seminário um tempo atrás, o Jacozinho, que eles chamam, né? O pastor Jacó, filho Júnior. Então ele foi e conseguiu, e ficou sabendo disso. E ele disse, e eu conversei com ele, ele falou assim: irmão, você sabe dessa história? Eu disse: sei. Ele falou: pois eu tive que dar notícia para o pai e para a mãe. Imagina a dor do coração desse pai e dessa mãe, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o fato que cada um tem uma responsabilidade pessoal. Nós orientamos, nós falamos, nós ensinamos, damos o exemplo também, não é? Mas a responsabilidade é da pessoa, né? De realmente receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, Deus nos deu também o privilégio de passar em 4 igrejas durante esses 40 anos, vamos dizer assim. Então, nós fomos para Cubatão, ficamos 5 anos lá, e depois fomos para Uberaba, em Minas Gerais, ficamos 4 anos, aí deu 9 anos. Fomos para Brasília, ficamos 10 anos, e depois desses 10 anos voltamos aqui para o Paraná, e estamos há 20 anos, quer dizer, 21 anos agora em janeiro. Então, eu fico tão feliz de ver o que Deus fez, porque quando você olha para trás e você pensa em tudo aquilo que se passou, vamos dizer assim, é pela misericórdia de Deus, a graça de Deus, que Deus nos preservou como família. Porque quando nós saímos de Brasília e nós viemos aqui para Curitiba, eu vou dizer uma coisa para vocês: foi um baque muito grande na nossa família. Porque o Jeter era adolescente e lá na igreja, era uma igreja grande, nós tínhamos quase 200 pessoas na igreja, membros tinham 140 por aí. Então tinha muitos adolescentes. Quando o Jeter chegou aqui em Atuba, não tinha nenhum. Você imagina para um adolescente de 12, 13 anos chegar, mudar e chegar num lugar que não tem ninguém da idade dele. E isso fez ele ficar mais fechado ainda do que ele era, né? Mas Deus foi tão misericordioso, né, que o Jeter é uma bênção, né? Ele está conosco, servindo ao Senhor, ele e toda a família, né? E isso é maravilhoso. Mas eu gostaria de abrir a minha Bíblia e pedir para você abrir para Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E quando você está procurando, Pastor Valdir, é dentro daquele esquema que o irmão falou, eu tenho mais ou menos aí. Isso, mais ou menos aí. Mais ou menos aquilo. Podemos dar um break, metade, né? Aí nós vamos cantar um corinho. Se você já pode pensar, ando com Cristo, no 75 daquele nave seu ali. Ando com Cristo. Ou, eu acho que é isso mesmo, 75, tá bom? Isso, desse. Ok, nós vamos cantar depois na metade, né? Irmão, obrigado. Opa, agora tem 2, beleza. Aí, aqui já vai me ajudar. Colossenses 2, versículo 6 e versículo 7. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Oh, que bênção, né? Ontem o pastor leu um punhado de versículos, né? E a mensagem foi mais longa, hoje vai ser mais curto, só tem 2 versículos, né? Não se engane, viu? Não se engane. Mas realmente eu gostaria de, vamos dizer assim, usar, geralmente na escola dominical, é mais informal. Eu gosto de usar esse método, né, na escola dominical. E para você participar. Então, eu acho que eu vou fazer igual o pastor Mário, né? Ó, comigo, né? Fica atento aí, né? Para que você possa acompanhar a linha de pensamento aqui. E eu fico pensando sobre a família cristã, e o tema que eu tenho aqui, uma família cristã deve andar com Cristo. Deve andar com Cristo. E quando você abre aqui em Colossenses 2, versículo 6, vamos dizer que aqui é o tema desta carta. Quando o pastor Valdir falou assim, vamos abrir em Colossenses, eu falei, pronto, agora valeu o texto da mensagem. Passou perto, né? Eu fui no capítulo 3, mas eu fui para o capítulo 2, né? E realmente o tema é andar nele. Sabe, quando você entende os acontecimentos históricos a respeito dos colossenses, o que se passava com os autores e com a igreja,
nós teremos mais luz para compreender a necessidade que temos de andar em Cristo. Irmãos, na igreja apareceu um movimento herético conhecido como gnosticismo, que era um ataque frontal com a igreja. E este grupo, eles ensinavam entre as suas falsas doutrinas a tradição humana, visões, adorações de anjos, e a observar certos ritos e ordenanças que não eram bíblicas. Eles diziam o seguinte, diziam que Cristo não era suficiente, e que o Evangelho ele não concedia conhecimento suficiente para o entendimento da vida. E isso começou a afetar os crentes. Sabe, irmãos, quando há uma doutrina falsa que entra no meio da igreja, isto afeta a prática, e afeta de uma maneira muito, muito séria. Então a igreja estava passando este período, e eles diziam que o Evangelho não concedia o conhecimento suficiente para o entendimento da vida. Então Paulo, ele realmente escreveu esta epístola, e ele viu o perigo que o pastor da igreja estava enfrentando. Quem era o pastor da igreja? É interessante aqui, capítulo 1, versículo 7, se você voltar um pouquinho, olha o que ele diz ali, 1,7, segundo fostes instruídos por Epáfras. Epáfras era o ministro daquela igreja. Então, quando nós compreendemos a carta e a quem foi dirigida e as condições que estavam acontecendo ali, vai nos ajudar a entender o que o apóstolo queria comunicar para a igreja. Então, o que ele queria dizer é o seguinte, olha, e como família, porque nós temos 3 instituições, né? Lembra as 3 instituições? Eu perguntei na prova, né? Falei, vocês têm que saber direitinho para os alunos, né? São 3 instituições que Deus deixou. O primeiro foi a família, família. A segunda instituição foi a igreja. E a terceira foi o governo. 3 instituições. Então, quando Deus instituiu a família é para ser a base da igreja. Não é verdade? Já viu aquela palavra, né? Que famílias fortes constituem igrejas fortes. Mas não estamos falando sobre força, não, viu? Porque na verdade as forças depois dos 40, dos 30 começam a cair, né? Mas falando sobre famílias que são fortificadas em Deus, fazem igrejas fortes. Mas o que Paulo está escrevendo aqui para esta igreja, ele diz assim, continue a trilhar no caminho de Cristo. Vamos ver se esta foi a tese ou a proposição, como você queira, né? Nós precisamos continuar firmes, trilhando no caminho de Cristo. Eu vou confessar algo para os irmãos, mas é algo que me emociona, que me deixa muito feliz. Eu estou vendo aqui pessoas que talvez nem me conheciam, e que estão conhecendo um pouquinho, Mas tem irmãos aqui, eles começaram a relembrar lá nos tempos antigos, e faz mais de 40 anos que nós conhecemos. Agora, irmãos, 40 anos não é 4 dias, não são 40 semanas ou 40 meses, são 40 anos. E quando eu olho para vocês, olha, isso me deixa muito feliz. Quer dizer que vocês um dia aceitaram o Senhor Jesus Cristo e estão firmes até hoje. Irmãos, deixe-me dar uma palavra de encorajamento para vocês. Não fique desanimado porque tem bancos vazios. Não olhe para isso não. E não use aquela palavra que a minha mãe, que faleceu em fevereiro desse ano, falava. Meu filho, hoje a igreja está muito bonita. Ela falava isso, né? Eu falei assim, por quê? A igreja estava cheia. Eu entendi a alegria dela. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo, né? Mas eu não quero que vocês fiquem desencorajados porque tem bancos vazios. Eu quero que vocês pensem assim, não é a quantidade de pessoas que faz uma igreja saudável, mas é a fidelidade, é a perseverança, é o trilhar no caminho do Senhor.
Isto faz diferença. Faz toda a diferença. Claro, o desejo de todo cristão é que a igreja esteja cheia. Agora não vai dizer assim, o pastor seja culpado que a igreja está vazia. Não é o pastor, não. A igreja somos nós. E cada um de nós temos essa responsabilidade. Não é verdade? Então, você olha e fala assim, como é que eu posso trilhar no caminho de Cristo? Ou como é que eu posso demonstrar que eu ando com Ele? Olha o versículo-chave. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Olha, é possível, deixa eu colocar algo aqui, que alguém esteja na igreja, mas não esteja na igreja. Que negócio é esse, pastor? Uma pessoa pode estar aqui só em carne, corpo presente, mas o seu coração não está aqui, não é verdade? Então, não significa que você estando aqui, você está trilhando o caminho de Cristo, embora esse seja um fruto, da pessoa estar na igreja, servindo ao Senhor. Esse é um fruto positivo, mas pode ser que uma pessoa esteja dentro da igreja, frequentando. Ontem nós falamos sobre o crente faltoso, ele não é um faltoso, ele está aqui em todos os cultos, mas pode ser que ele está aqui, mas esteja desviado. É verdade? Porque nós pensamos sobre desviado, aquela pessoa que não vem para a igreja, não é verdade? Essa é a nossa conotação. Ele é desviado, e é verdade, nesse sentido mas uma pessoa pode estar desviada estando dentro da igreja. Bem, quando nós falamos como é que eu demonstro que eu ando com Ele, como é que uma família pode demonstrar que está andando com Cristo? Primeira coisa que eu quero tocar aqui é guardando o que recebestes. Esse versículo aqui diz, ora, como recebestes a Cristo, ou da maneira como recebeste o Senhor Jesus Cristo, o Senhor, assim andai nele. Eu não só fiz uma decisão e aceitei Jesus. Eu devo realmente trilhar este caminho, guardando aquilo que eu recebi, e dando frutos disto. Eu já batizei pessoas no ministério, que foi o último culto que ela veio para a igreja. Fez a classe de batismo todinho, foi, batizou e nunca mais apareceu na igreja. Como é que vai trilhar? Andando com Cristo. Como é que você que está andando com o Senhor Jesus? De maneira alguma, Mas sabe, como é que nós guardamos o que recebemos? Pastor, o que quer dizer guardar o que recebemos? Nós podemos então olhar aqui nesta frase, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Bem, o que é que eu preciso guardar? Primeira coisa, eu preciso guardar a confissão que eu fiz ao lado de Cristo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando eu fiz aquela confissão de receber Jesus Cristo como meu Salvador, eu também fiz aquela confissão de Romanos 10, versículo 9 e 10, que eu preciso confessar Jesus como meu Senhor. Eu não sou mais dono da minha vida. A partir do momento que você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, você estava dizendo, Senhor, eu aceito 100% o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sacrifício que Ele realizou por mim, e eu quero entregar a minha vida para o Senhor, e eu não quero mais ser dono da minha vida. Eu sei que é uma realidade, mas você lembra quando você aceitou Jesus como Salvador? Aquele gozo, aquela alegria que inundou o seu coração, e como você queria decorar versículos, como queria saber o que significa isso, o que aquilo, e você deu muito trabalho para o pastor no sentido de dizer, pastor, o que é isso, pastor, vamos com calma, irmão. Geralmente o pastor tem que fazer isso, vamos com calma, E às vezes coisas engraçadas até acontecem, porque a pessoa vem de um mundo sem Cristo e ela não sabe as coisas de Deus, Teve uma jovem que ela aceitou Jesus, o nome dela era Ana, de Petras. Daí ela chegou assim, e ela chegou e falou, pastor, o que quer dizer esses dois pontinhos assim, Mateus 5, 2 pontinhos 26, 5 horas e 26 minutos? Eu falei, não, 5 é o capítulo,
No 26 é o versículo, né? Essa é uma coisa engraçada, né? Mas quando a pessoa, ela realmente faz aquela confissão de receber Jesus como seu Salvador, ela está realmente dizendo: olha, eu quero guardar essa minha confissão e eu nunca quero esquecer. É uma bênção, né? Por isso que é bom a gente relembrar aquele dia quando aceitamos Jesus como Salvador. Sabe, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e nós entregamos a vida para Ele, nós precisamos também estar seguros de que Jesus é o nosso Salvador e colocar um ponto final ali, dizer assim: eu aceitei, foi nesse dia, nesta hora, e eu quero colocar toda a minha confiança nessa decisão ao lado de Cristo. É maravilhoso, aquela confissão que foi feita, e nós devemos guardar isso bem firme nos nossos corações. É interessante, né? Porque quando nós vemos os Gálatas, quando foi escrita aquela carta para os Gálatas, olha comigo ali, só capítulo 1, versículo 11 e 12. Gálatas 1, 11 e 12. Se você achou primeiro que eu, pode até ler para me ajudar. Gálatas 1, versículo 11 e 12. O que é que diz? Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele está falando. Ele disse assim: olha, eu recebi o Evangelho, né? E é este Evangelho que eu coloco toda a minha esperança, né? Mas quando chega no capítulo 3 e versículo 1, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? E ele começa a fazer uma exposição, dizendo: olha, vocês foram convertidos, vocês receberam o Senhor Jesus como Salvador, vocês colocaram a sua confiança nele, e agora vocês querem ser santificados com observância da lei? Ele diz: não é possível. Então nós recebemos o Senhor Jesus, fizemos a nossa confissão diante dele, e nós precisamos manter firmes. Nós não devemos fazer aquilo que João, quando ele escreveu, ele disse assim, que alguns, né, que fizeram uma confissão, podem afastar envergonhados da vinda do Senhor Jesus Cristo. Olha, quando Jesus voltar, nós não sabemos quando, né? Será que ele vai nos encontrar fiéis? A Bíblia fala que uma das características dos fins dos tempos é o quê? Um amor frio e uma fé fraca. Nós precisamos realmente colocar os nossos olhos no Senhor, naquela confissão que nós fizemos. E como é que nós, vamos dizer assim, ficamos firmes? Olha o versículo 7 aqui, desse mesmo texto de Colossenses capítulo 2, né, que é o nosso trecho, deixa marcado aí. Ele usa no final do versículo: tal como fostes instruídos, crescendo com ação de graças. E a segunda coisa que precisamos guardar é a instrução verdadeira. Tenha no seu coração um coração de um aprendiz. Anote, marque, leia, releia. Diz: eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero desenvolver a minha vida com Deus. Seja um estudante da palavra de Deus, receba a instrução, e a instrução que você recebe, você deve permanecer naquilo que você aprendeu. Alguém acha para mim 2 Timóteo 3,14? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Veja se você consegue localizar ali esse versículo e pode ler, por favor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem não tens aprendido. Olha o que ele diz ali: permanece naquilo que aprendestes, né? Então, para permanecer no caminho da verdade, os colossenses tinham a responsabilidade de guardar fielmente o que haviam recebido. E é um privilégio. Como crentes, devemos zelar deste privilégio de permanecer naquilo que aprendemos. Judas 3 diz que devemos batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O que é batalhar pela fé? É defender a fé, é ficar firme, é não somente aprender, mas é não fazer concessões
à fé que nós temos. E irmãos, nós somos atacados. Nossa fé está firmada no Senhor, é verdade. Mas o crente firme e verdadeiro, ele vai ser perseguido. Eu não sei se você já ouviu sobre aquele cristão que ele fez a decisão, e daí o pastor que estava conversando com ele queria saber como é que ele estava na vida cristã. E ele fez uma pergunta, falou assim: irmão, você está sendo perseguido no seu trabalho? Eu disse: não. Irmão, você está sendo perseguido pelos seus parentes? Eu disse: não, está tudo bem, meus parentes são gente fina. Irmão, e como é que na escola você tem perseguição? Eu disse: não. E o pastor coçou a cabeça, falou assim: irmão, você fez uma decisão lá do Senhor Jesus, não foi? Foi. Você tem falado do Evangelho para as pessoas lá no seu trabalho? Eu disse: não. Você já contou para os seus pais ou para a sua família que você aceitou Jesus? Não. Aí o pastor ficou meio perturbado com isso, né? Ele falou: como é que alguém, sendo um crente, não fala do Evangelho para outras pessoas? Sabe o que a Bíblia diz sobre o cristão? A Bíblia diz que o mundo que nos ama? Não. João diz que o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Claro, se eu coloco uma camada assim, e eu faço o que o mundo faz, eu dou uma tapeada aqui, e eu vou vivendo como eles, não vão nos odiar. Mas quando você bate de frente, né, o patrão fala assim: olha, vai vir uma pessoa aqui e vai fazer a cobrança e diz que eu não estou aqui, embora eu estou lá no meu escritório. Aí o crente fala: tá bom, meu patrão, o senhor mandou e eu vou obedecer. A Bíblia diz que mentir é pecado, não é verdade? Agora, se a pessoa diz assim: patrão, eu sou crente e eu não vou negar a minha fé, eu não vou mentir de jeito nenhum. Se você não mentir, então você vai ser mandado embora. Depois me manda embora. Eu estou disposto aqui a pagar um preço por aquela fé que eu tenho em Cristo. Então, quando eu vejo aqui de permanecer naquilo que nós aprendemos, ele está dizendo: eu vou demonstrar que ando com Cristo, guardando aquilo que recebi, mas eu vou permanecer firme naquilo que o Senhor mandou que eu fizesse. Agora, volte para Colossenses 2, versículo 7. Nele radicados. Segundo lugar, como é que eu vou demonstrar que ando nele? Como é que a minha família vai demonstrar que anda com Cristo? É quando nós demonstramos firmeza. Firmeza. Quem conheceu o pastor Nilo, ele sempre falava aquela expressão, né? Bom dia, ele firme? Se firme, né? Sempre falava assim: está firme mesmo, firme na rocha, firme. Né? O que é firmeza? Interessante que essa palavra que aparece aí nele, radicados, não é para ser uma pessoa radical, né? A Bíblia diz que eu tenho que ser radical em tudo, né? Não quer dizer nada disso, né? Essa é uma palavra. Eu sei que o pastor Valdir estuda muito grego, né? Tem que tomar cuidado com o que eu vou dizer aqui, né? Você vai lá e vai olhar no grego e fala: pastor, não era bem aquilo lá não, né? Mas eu peguei essa informação em um livro. Ele diz que essa palavra é um particípio que vem de raiz. Radicados, vem de raiz. E tem o sentido de ser plantado firmemente ou estabelecido. É como uma árvore cujas raízes estão firmes. Sabe, se a nossa raiz, se a nossa fé não estiver firme em Cristo, nós seremos tragados por esse mundo. Eu não sei quantos de vocês, eu sei que tem um bom número de pessoas aqui que conhecem a minha linguagem, né? Porque eu sou paranaense, sou do norte do Paraná, né? Eu também. É do norte também, né? Sabe, lá no norte do Paraná, deve ter aqui também, é que hoje em dia, gente, o mundo que nós vivemos é muito fácil. O mundo hoje fala: o mundo é difícil hoje, emprego, isso não. Difícil era quando você trabalhava no cabo da enxada de sol a sol, né? E as mulheres daquela época não tinham vassoura, não tinha essas vassouras para comprar. Então elas faziam vassoura. Pronto, ele já me deu o nome do mato que eu quero. Dá o nome do mato aí. Guaxuba. Eu tinha um pé plantado lá em casa. Você já tentou arrancar um pé de guaxuba? Cai de costa. Você puxa aquela. E é um matinho assim, dessa altura aqui, ó.
Você junta ela aqui e você tenta puxar e você não consegue. Por quê? Porque a raiz dela penetra mais do que a altura da árvore. A raiz vai lá no fundo. Então, talvez um dia seria interessante você achar um dia, acha onde tem uma raiz dessa, pede para alguém tirar. Eu já fiz essa experiência, eu pedi para o irmão lá bem forte, falou, arranca para mim essa raiz. Coitado do camarada, é difícil tirar aquilo ali, né? Mas aqui está usando essa ilustração. A raiz está tão firme, tão profunda, tão firmada em Cristo, que ela pode realmente demonstrar firmeza, uma firmeza no Senhor. Irmão, eu não sei, nós não sabemos o futuro, mas se o nosso país for tomado por comunismo, aí é que nós vamos ver quem de fato está enraizado em Cristo. Quem de fato está disposto a dar ou entregar a sua vida por Cristo. Mas nós temos que ter raízes profundas. Você tem que primeiro ter certeza absoluta da sua salvação. Porque se uma pessoa não tem certeza da salvação e chegar a uma perseguição, ele vai ser o primeiro a correr. Vai correr. Deixa-me dar algo aqui que Deus tem tocado no meu coração e eu tenho que falar isso. Quando alguém está enraizado em Cristo, essa pessoa não teme nada, não teme a morte, não teme qualquer coisa. Ela está firme no Senhor e ela não nega a sua fé. E ela tem uma certeza absoluta da salvação, que pode acontecer o que for, ela tem a certeza e confiança em Cristo. O histórico da minha família é um histórico muito interessante, porque meu pai, quando aceitou Jesus como Salvador, como eu disse ontem, né, era um homem firme na fé. Mas a nossa família, eu não sei, eu não posso dizer aqui o porquê, mas nós fomos criados numa igreja da convenção, e a minha irmã fez decisão, a mais velha. A outra, minha irmã, que era a segunda mais velha, eu sou caçula, né? Também fez decisão, foi batizado como membro da igreja. E o meu irmão, depois, que era 9 anos mais novo, e eu, que era 11 anos mais novo do que a minha irmã. O que aconteceu? Vou resumir aqui o que aconteceu. A minha irmã, ela é membro, ela não é membro atualmente da igreja lá em Atuba. A minha irmã, ela tem 11 anos a mais que eu. 11 anos. Eu tenho 63 anos. Então ela tem 74 anos. A minha irmã frequenta a igreja. A minha irmã vai em todos os cultos. E talvez você não saiba, mas o André, aquele que toca o piano, é meu sobrinho. É filho dela. Essa minha irmã, uma vez, me surpreendeu com algo que eu nunca, não imaginava. Eu estava na igreja pregando normal, acho que foi um ano e meio atrás, na época da pandemia. E daí o que aconteceu? Ela um dia falou assim: meu irmão, eu preciso falar contigo. Lá na igreja a nossa família é bem grande lá na igreja, viu? Então a minha cunhada até faz uma brincadeira comigo. Ela fala assim: eu quero falar com o pastor. Ela quer falar comigo, coisa séria, falar com o pastor, né? Eu mesmo falo com o pastor. Mas quando ela fala assim: não, aqui eu quero falar com o meu cunhado. Ela fala assim: o cunhado ou o pastor, né? E ela fala tão brincadeira, fala assim: meu pastor, olha, meu pastor é gente fina, mas o meu cunhado, aí já a coisa não é muito boa. É engraçado. Mas a minha irmã chegou e falou assim: eu preciso falar contigo. E eu disse: quando? Pode ser amanhã? Pode. Você vai lá em casa? Vou. Geralmente, irmã, a gente não tem essa seriedade, né? Geralmente é irmã, né? Mas aí então, ela estava passando uma situação muito difícil. O marido tomou uma decisão, eles brigaram, o marido foi embora lá para o Mato Grosso. Pegou as coisas dele, não falou se ia, se voltava ou se não voltava. Então eu cheguei na casa, ela estava bem abatida. E ela falou comigo, falou assim: olha, eu não sei mais o que fazer. Família cristã.
fiel na igreja, 60 anos na igreja, porque quando o pai se converteu, ela tinha 11, 12 anos, 60 anos na igreja. E ela chegou para mim e falou assim: olha, meu marido, você sabe o que aconteceu, ele viajou, não sei se ele vai voltar, nossa vida, a situação é difícil e tal, e tal, e tal, e tal. E eu comecei a aconselhar ela nessa área do casamento, né? Eu falei: ó, até minha filha falou para me separar. Ele disse: não, isso não é a solução, separação. Deus quer que vocês estejam juntos, né? Abri a Bíblia, falei com ela, mano, eu sei, é verdade. Mas aí ela parou e falou assim: bem, o problema não é só isso. Tem uma outra coisa também. Eu não tenho segurança da minha salvação. Irmã mais velha que eu, 11 anos. Cuidou de mim quando criança. Na igreja, desde criança, adolescente. Então, eu disse: mas primeira coisa que eu falo para a pessoa: me conte como é que você aceitou Jesus. Porque uma decisão ela fez, porque para se tornar membro da igreja tem que dizer que aceitou Jesus, não é? O jargão: aceitei Jesus. Então, ela disse: bem, foi assim, você sabe que o pai e a mãe aceitaram Jesus, e a nossa irmã mais velha também fez a decisão. E daí um irmão da igreja um dia perguntou para mim assim: você já aceitou Jesus? Ela disse: não. Daí ele disse: você não quer aceitar? Ela disse: quero. E ficou por isso. Ela só disse que queria. E ela foi, fez a classe do batismo, foi batizada, mais ou menos 12, 13 anos, e levou a vida. Veio, foi para São Paulo, né? Depois mudou aqui para Curitiba, ela veio antes que nós para Curitiba, e ela chegou e falou isso para mim. Aí eu vi que a decisão não foi uma decisão verdadeira do coração. Sabe o que aconteceu? Eu fiz uma outra pergunta para ela. Eu disse: minha irmã, se Jesus voltar hoje, o que é que você sente? Você sente uma firmeza? Você vai com Cristo? Ela disse: eu tenho medo. Eu fiz outra pergunta: você tem medo da morte? Ela disse: tenho. Eu não tenho certeza alguma da minha salvação. Membro da igreja, frequenta todos os cultos, pessoa que você conhece a Bíblia, lê a Bíblia, faz oração. Eu perguntei sobre a vida devocional dela, sobre a vida de oração, e eu estava vendo diante de mim a minha irmã, com 70, na época eu tinha 73 anos, com um quadro de uma pessoa que não era salva. Então eu disse para ela: bem, eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi do pastor Nilo. Eu estou referindo ao pastor Nilo bastante hoje, né? Eu disse para ela assim: me diga uma coisa. O pastor Nilo sempre falava o seguinte: quando alguém apresentava dúvida de salvação, ele falava assim: olha, se você tem dúvida, agora você sabe como ser salvo, então faz a sua decisão agora. Quando eu falei isso, eu ia completar a frase, mas eu não completei. Pois ela falou desse jeito para mim: pois eu quero aceitar Jesus agora mesmo. Lá na casa dela. E eu não pude completar a frase. A frase que eu ia completar é a seguinte: eu falava assim: mas eu penso um pouquinho diferente, porque uma pessoa pode tomar uma decisão só aqui na mente, né? Eu sei os fatos que Jesus morreu por mim, eu quero aceitar Ele. Mas só na mente, não no coração. E a Bíblia diz que tem que crer com o coração. Confessar com a boca, crer com o coração. Eu ia dizer para ela que eu sou um pouco mais perigoso, mas ela não deixou eu terminar a frase. Ela falou assim: pois eu quero aceitar Jesus agora mesmo. Nós nos ajoelhamos lá no quartinho de costura dela, que era costureira, e eu não precisei dizer nada para ela. Ela disse: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E ela estava chorando. Mas acabou a oração, ela se levantou, eu me levantei, era uma nova criatura.
Quando eu falo assim, eu fico todo arrepiado. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. E pode ser pai, mãe, filho, filha. Deus conhece o nosso coração. Uma pessoa pode frequentar a igreja durante anos e anos e anos e anos e anos e anos. Saber evangelizar, saber pregar, saber cantar, saber tocar. Mas se ela de fato não teve um encontro com Cristo, não tem como ela andar com Cristo. De fato, é o seguinte: se alguém tenta viver a vida cristã sem ser um salvo, é o pior lugar onde uma pessoa pode andar. Você sabe por quê? Porque o salvo, ele conhece a Cristo, ele anda com Cristo, e ele tem prazer em andar com Cristo. Não é verdade? Claro, é verdade. Mas se uma pessoa tenta viver a vida cristã não sendo salvo, é enfadonho. Eu me lembro quando não era crente, que eu ia para a igreja, que eu sentava no banco. Ai, gente, para ouvir o pastor pregar, era custoso para mim. Era difícil. Era como se eu estivesse carregando um fardo nas minhas costas. Mas é claro, não deixava ninguém saber disso. Então uma pessoa sem Cristo, ela não vive no mundo, não vive lá, vamos dizer, entre aspas, prazeres do mundo, porque ela se passa por crente. E não sendo crente, também ela não vive a vida cristã e não pode andar com Cristo. Isso não é o pior lugar? É o pior lugar para uma pessoa andar. Mas quando nós estamos firmes em Cristo, olha, nós vamos realmente trilhar esse caminho, e um caminho que Deus quer que nós trilhemos. Muito bem, então voltando para Colossenses capítulo 2, nós estamos olhando sobre como demonstrar que eu ando nele, né? Guardando aquilo que recebemos e também demonstrando firmeza, né? E sabe, essa prática da firmeza, essa palavra andar é a palavra mais comum do Novo Testamento para designar o modo de vida em toda a esfera de atividades da vida individual do crente e também como família. Como é que uma família anda nele? Como é que nós podemos dizer que eu estou andando com Cristo? Então, andar em Cristo é viver uma vida que é modelada segundo a vida que Ele quer que nós andemos. Interessante que quando Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 4, ele mostrou aqui, em Efésios capítulo 4, a maneira como nós andávamos, né? E daí você faz um contraste com aquilo que acontece no presente, né? Efésios capítulo 4, versículo 17, provavelmente você já conhece essa passagem, mas diz assim: isto portanto digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, aí, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, e a dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aqui nós temos o negativo, né? Como é que nós não devemos andar? E aí dá toda esta lista. Gente, não existe nenhuma semelhança entre o andar do crente e o andar do descrente. É o oposto. É o oposto. Por isso, a Bíblia diz: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Na verdade, a vida de um crente, ela é caracterizada por uma vida diferente. Não é que nós queremos ser diferentes do mundo, mas é diferente, né? É diferente, faz uma diferença. O nosso andar, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos, como nós encaramos a vida. Eu não vou aqui, eu poderia falar em cada um desses pontos, mas eu não quero falar sobre eles, só citar. Nós temos o quadro de uma família cristã que demonstra firmeza em Cristo. Você quer ver uma coisa? Só vou citar os temas que a Bíblia fala sobre andar. A Bíblia diz que devemos andar em novidade de vida. E quando alguém aceita Jesus, é uma nova criatura. Deus muda tudo, nosso falar, nosso linguajar, né? O nosso vestir, o nosso comportamento, os nossos pensamentos. Claro, não é da noite para o dia.
Nós, como crentes, temos que ser sensíveis com novos convertidos. A pessoa faz a decisão domingo de manhã de aceitar Jesus, domingo à noite a pessoa diz: você já tem que vir de vestido. A pessoa nem vestido tem, né? Então, claro, é a santificação progressiva. Quando alguém aceita Jesus, cada dia é uma mudança na nossa vida. Mas não pare de crescer. Quando você para de crescer, você começa a cair. Lembra quando você aceitou Jesus, que você decorou versículos? Sabe que eu estou sentindo uma falta tão grande nas igrejas dos versículos decorados? Deixa eu confessar algo para vocês, mas eu vou falar bem baixinho, tá? Os alunos que têm chegado no seminário ultimamente não sabem versículos decorados. Tem alguns que estão formando e eu cito um versículo onde é que está. Eu falo: não sei. Sabe de uma coisa? A base é muito importante. Pessoas que foram criados no Evangelho, que passaram por um clube UANSE ou por uma classe de primários, juniores, e decoraram versículos e ensinaram versículos, hoje essas pessoas sabem os versículos. Mas por isso que é uma deficiência quando alguém hoje se converte sendo um jovem, um adulto, parece que a mente está mais difícil para uma pessoa decorar versículo. É por isso que tem que trabalhar, tem que dizer: eu vou decorar versículo, né? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15, já está lá no subconsciente. Então, nós precisamos realmente lembrar que temos que andar na unidade de vida. A Bíblia diz que devemos andar em espírito, Romanos 8:4. Devemos andar em honestidade, Romanos 13:13. Devemos andar pela fé. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. As Escrituras nos ensinam isso. Andar em boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras, né? Mas uma vez que nós somos salvos, nós devemos o quê? Praticar boas obras, para glorificar o Senhor, né? Andar em amor, Efésios 5, versículo 2. Andar em sabedoria. Qual era o prazer do apóstolo João? Que ele disse lá na sua epístola, segundo João 4: não tenho maior alegria do que de ver que os meus filhos andam na verdade. É maravilhoso, né? O andar de um cristão. Então nós temos aí guardando o que recebemos, demonstrando firmeza. Mas eu quero tocar aqui no versículo 7, volte lá para Colossenses, né? Em algo que nós precisamos realmente fazer. Olha aqui, Colossenses 2, versículo 7. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ação de graças. Aparece esta palavra aí, depois de radicados, a palavra edificados. Sabe o que é edificados? É interessante, porque é um particípio que é usado aqui. E ele diz que a fé do cristão, a fé de um crente verdadeiro, ela é firmada de uma vez por todas. Você fala assim: eu tenho fé em Jesus, tenho certeza da minha salvação. E a sua conduta baseada nesta fé, ela vai evoluir constantemente. Você sabe o que essa palavra edificado sugere? Tem alguém aqui que trabalha na área de construção? Um pedreiro ou alguém que trabalha na área da construção aqui? Tem nenhum pedreiro na igreja? Meu irmão, mas o seu irmão, mas ele não está aqui. Não está. Ademir, você conhece. Mas da lei da minha Em nossa igreja também não tem nenhum pedreiro. Eu lamento isso, gente. Porque qual o serviço mais necessário numa igreja? O serviço de pedreiro. Não tem nenhum pedreiro. Nós temos um problema lá na igreja agora e tivemos que chamar um pedreiro de uma das nossas igrejas. Tem a igreja lá de Vitória que tem 4 ou 5 pedreiros. Salém também tem não sei quantos pedreiros. Mas nossa igreja não tem nenhum pedreiro, né? Mas aqui a palavra edificados é uma palavra muito interessante, que é usada no sentido de uma construção. Ou seja, quando você pensa numa construção, pensa num edifício, e você fica imaginando uma construção. Eu não entendo muito de construção, eu entendo da parte técnica, mas da parte mesmo de pegar a colher e assentar a coisa ali, não tenho muita experiência, né? Mas é assim, quando você está construindo alguma coisa,
Você pega ali, vamos dizer, começa lá na fundação, e depois você coloca lá o concreto e tal, e depois você vai começar a levantar as paredes, e você passa assim, um dia alguém passa e fala, não, estão construindo alguma coisa aqui. Passa 2 semanas, olha, já levantou as paredes, né? Uau, já chegou, colocou a laje, estão colocando telhado. Você vê o que? Uma construção sempre em ascensão, né? Sempre crescendo. E é gostoso, porque quando você olha assim, você olha no chão, você fala, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o banheiro, ali a sala. Você fala, mas é tão pequenininho. Não sei se você já viu isso. É tão pequenininho, né? Mas depois quando levanta as paredes, muda completamente as coisas, não é? E quando você vê, tem uma casa bonita. Hoje em dia as casas que estão sendo construídas é muito bonita. Ó, os arquitetos estão... Parabéns, né? Você vê cada construção bonita, aí você vê aquilo crescendo, crescendo. Olha a vida de crente. Exatamente aqui, quando nós demonstramos a nossa firmeza, quando nós estamos progredindo espiritualmente, nós estamos crescendo. Você não pode ver, mas muitas vezes, através de crescendo, decorando a Bíblia, aprendendo, vivenciando, começando a distribuir folhetos. Olha, tenha sempre folhetos contigo. São muitas oportunidades de distribuir folhetos. E você vai crescendo, crescendo. A sua vida vai ficando cada vez mais bonita, como uma casa, né? E sabe, o testemunho é muito valoroso quando nós vemos alguém que está progredindo realmente na sua fé. Mas olha aqui, o versículo 7. Radicados, edificados, confirmados na fé. O que significa isto? Quando eu ando com Cristo, quando a minha família anda com Cristo, ela vai demonstrar ser digna de confiança. Confirmado na fé. Sabe que quando Deus salva alguém, Ele salva aquela pessoa, e aquela pessoa, quando aceita o Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser confirmada na fé. O que significa isso? Significa que ela precisa realmente, na sua vida, dar frutos dignos de arrependimento. E é maravilhoso. Quando alguém aceita Jesus como Salvador, é bom, não é? Já conduziu alguém a Cristo? É a coisa mais maravilhosa que tem. Mas sabe de uma coisa? Quando você vê aquela pessoa crescendo, quando você vê que não foi só uma coisa de boca, uma coisa de coração, e as transformações que há na vida. Eu não gosto de falar para a pessoa quando ela aceita Jesus, você vai lá e fala para os outros. Ou eu vou lá e falo por ela. Eu quero que ela fale. E a coisa mais maravilhosa é quando alguém aceita Jesus, e logo que ela aceita Jesus, ela abre a boca. E ela fala para a pessoa, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então você vê aquela pessoa crescendo, desenvolvendo a sua vida, você fala assim, que bênção é ver uma pessoa confirmada na fé. Às vezes a gente fica assim, pasmo, como pessoas crescem, como pessoas desenvolvem a sua vida, e você vê assim as pessoas crescendo, você fala, que bênção, essa aqui vai ser até um pastor, você fala, né? Mas a pessoa precisa crescer na fé, mas precisa ser confirmado na fé. Você pode parecer estranho, mas você sabe que o autor desta carta foi quem escreveu Colossenses? Paulo. Lembra quando Paulo se converteu? Todo mundo chegou e abraçou Paulo, ô meu irmão. Não. Quando ele chegou em Jerusalém, os irmãos ficaram assim, esse camarada aí, ele que perseguia os crentes, Barnabé foi lá e deu testemunho dele. Quando aqui no capítulo 9 de Atos fala assim, no versículo 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Versículo 26 de Atos, capítulo 9. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho que ele lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E a Bíblia vai então falando sobre o seu contato com aquelas pessoas, mas de início eles não aceitaram. Por quê? Porque queriam ver uma pessoa confirmando a sua decisão. E é gostoso, né?
quando alguém aceita Jesus, começa a aprender, começa a vir para os cultos. E olha, irmãos, tenham paciência com o novo convertido. Pastor Valdir conheceu o pastor Hernani? Aquele que sumiu? Hernani Herman, conheceu ele? Sim. Ele foi meu pastor. Quando ele sumiu, meu irmão foi um dos que foi atrás dele. E até hoje nós não temos uma explicação sobre o sumiço desse pastor. Eu sei que eu abri uma coisa na sua cabeça, né? Ele simplesmente sumiu, ninguém soube mais nada. Era casado. Mas quando o pastor Hernani Herman, este irmão, aceitou o Senhor Jesus Cristo, foi o pastor Jorge que ganhou ele para Cristo lá em Novo Hamburgo, aconteceu algo que você fala, não, mas Hernani, você fez isso? Ele fez a decisão no domingo, aceitou Jesus como Salvador e nunca mais apareceu na igreja. Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Uma pessoa disse, não, foi só fogo de palha, né? Só aceitou Jesus, mas não quis saber do Evangelho. Um dia, lá no centro de Novo Hamburgo, o pastor Jorge andando encontrou o Hernani. Chegou e falou, Hernani, que bom que eu encontrei contigo, rapaz. O que aconteceu contigo? Disse, nada. Você não aceitou Jesus? Aceitei. Ele disse, você não voltou mais para a igreja? Ele falou, mas é para eu ir para a igreja? Na cabeça dele, eu acho que é igual o católico, né? Que vai na igreja, não. Ocasiões lá, alguns, né? Quando tem que fazer a primeira comunhão, coisa assim. Aí o pastor falou, não, vem cá. Ele pegou e falou, olha, pegou o culto, é assim, 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 assim. O Hernani veio para a igreja. O Hernani começou a estudar a Bíblia. O Hernani fez um instituto bíblico lá. Eu tenho escritos do pastor Hernani sobre vários assuntos. Depois o Hernani cresceu, foi para o seminário, fez seminário, foi pastor. Mas é até engraçado, você fala assim, quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele precisa do seu apoio, da sua ajuda. Você tem que dar as primeiras palavras com ele. Eu falo assim, a pessoa aceitou Jesus, fala assim, muito bem, Deus te abençoe. Fala, irmão, até o próximo culto. Quando é o culto? Ajuda essa pessoa, né? E alguém falhou com ele. Estava tão empolgado com a decisão do Hernani, que ninguém falou que ele precisava vir para a igreja, nem deu o horário dos cultos, né? Então, é interessante isso, mas ele foi confirmado na fé, cresceu. Então, não faz uma... aquele lá acho que não aceitou, não. Deus sabe. E alguns vão nos surpreender. Aquele que chorou, que fez a decisão, chorou. Aquele aceitou. Aquilo estava tão sério lá na frente, acho que não aceitou Jesus, não. Sabe? O tempo é o que vai dizer os acontecimentos na vida de uma pessoa. Então, nós sabemos que precisamos priorizar aquela confirmação na fé, demonstra que você é digno de confiança. É interessante o que Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Olha o que ele escreveu aqui. Primeiros versículos, ele fala, 2 Pedro 1, versículo 10. Ele fala sobre, nós devemos então, lá no versículo 5, né? Reunindo toda a vossa diligência, associar com a fé, a virtude, conhecimento, domínio próprio, e ele vai dando uma lista, né? Quando chega no versículo 9, ele diz, aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, olha o versículo 10, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Mostre que você realmente conhece a Cristo, que você é digno de confiança, que a sua família realmente ama o Senhor de todo o coração. E para chegar quase na conclusão, né? Quase na conclusão, vamos dizer assim, nós temos mais um aqui. Radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fossem instruídos, crescendo em ação de graças, ou ações de graças. Irmãos, um coração grato é algo maravilhoso. Famílias na igreja que demonstram gratidão é algo maravilhoso. E eu pergunto para você, você tem um coração cheio de gratidão? Quando nós compreendemos o Evangelho e apropriamos do Evangelho, o que é que nós fazemos? Nós não cessamos de dar graças a Deus por essa salvação. Quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e você começa a pensar no que Deus fez por você durante aquele dia. Ontem isso aconteceu comigo.
Diz: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ajudou nisso, naquilo, nisso, o Senhor me preservou disso, daquilo. E a gente começa a ver tudo que Deus fez e nós temos um coração grato. Já agradeceu a Deus porque você não é um drogado? Já viu uma pessoa drogada? É horrível. Já agradeceu a Deus porque você não é escravo do cigarro, da bebida? Você já agradeceu a Deus porque a sua família tem sido maravilhosa servindo ao Senhor? Você já agradeceu a Deus porque o seu nome está escrito no livro da vida? Porque se Cristo voltar, você tem plena certeza dessa salvação que Deus deu. Sabe, eu creio que o cristão, ele tem que desenvolver a gratidão de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E sabe, isso indica uma vida que anda com Deus. Sabe, você já aprendeu sobre a questão dos elementos de oração, né, de adoração, né, intercessão, e tem um elemento da chamada o quê? Ação de graças. Seria interessante num culto de oração parar assim: hoje ninguém vai pedir nada, só vamos agradecer a Deus. E deixa os crentes começarem a dizer por que você deveria ser grato a Deus. E vamos orar agradecendo a Deus por isso. Talvez alguém vai olhar assim e vai dizer assim: eu sou grato a Deus porque a minha esposa está aqui e os meus filhos estão aqui. O filho podia estar no mundo, não é verdade? Tem alguém, e eu sei, se eu perguntar aqui, você vai levantar a mão, que você tem pessoas da sua família que não estão aqui, que não estão servindo a Cristo? Tem um monte aí, né? Tem um punhado. Você não gostaria que eles estivessem aqui? Gostaria. Gostaria que a vida deles fosse marcada por uma vida temente a Deus, uma pessoa que tem comunhão com Deus, que vive para Deus? Claro, nós gostaríamos, mas nem todos nós temos esse privilégio. Então você começa a enumerar, né, tantas coisas, e você vai ter uma lista interminável de gratidão, e dizer a Deus que é grato por isso. Então, quando você olha para uma igreja, para as famílias que compõem a igreja, que trilham o caminho de Cristo, você vai ver o quê? É uma família que guarda o que recebeu, que demonstra firmeza, que progride espiritualmente, que é digna de confiança e que desenvolve gratidão no coração. A minha oração é que você e eu possamos andar com Ele, que nós possamos trilhar este caminho que Deus quer que nós trilhemos. Não é só cantar ando com Cristo, mas é andar com Cristo mesmo. Ser um crente, uma família que realmente ama a Deus. E provar isso através das nossas ações. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos porque nós temos a instrução verdadeira e nós temos as promessas que o Senhor deixou para as nossas vidas. E nós damos graças porque nós temos aqui famílias que estão reunidas nesta manhã, em obediência à tua palavra, famílias que têm o desejo no coração de realmente andar com o Senhor. E sabemos, ó Deus, que somos desafiados diariamente para andarmos com o Senhor. Então ajude, ó Deus, cada família. Ó Deus, oramos por aqueles que não estão aqui. Eu sei que muitos talvez até entristecem quando falamos sobre os seus que não estão servindo ao Senhor, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para quebrantar os corações e fazer com que pessoas possam seguir ao Senhor firmemente. E nós te agradecemos pelo privilégio que temos nesta manhã e oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.